Senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, boa tarde. Começando a reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, hoje dia 15 de junho de 2021. Presentes os vereadores Nicola Martins, Júlio Kaminski, Giovana Mondardo, Salésio Lima, Edvânio Manente, Paulo Ferrarese e online o vereador Zairo Casagrande do PDT. Senhores vereadores, na sexta-feira encaminhei a vossas excelências. Não, isso aí é só para a sessão depois, mas já deixaram por aí. Encaminhei na sexta-feira para vossas excelências a pauta da nossa reunião de hoje, apenas destacando algumas situações da semana passada. Eu coloquei no Legisoft o requerimento para assinatura dos vereadores em relação ao que nós deliberamos semana passada dos dois requerimentos para o Executivo. A gente transformou num requerimento só ao Executivo, no momento que o vereador Miguel Pierini também chega na comissão, o vereador Obadias também. Então peço aos vereadores que assinem o requerimento para que a gente possa protocolá-lo. Em relação à reunião com o Bispo Dom Jacinto, provavelmente será na sexta-feira, estamos apenas confirmando a agenda. Assim que eu confirmar a agenda, eu passo no nosso grupo para que os vereadores possam se fazer presente àqueles que têm interesse. E em relação às utilidades públicas, ao fim da pauta eu retomo a conversa sobre algumas delas, para ver se alguns vereadores podem auxiliar, principalmente naquelas que já receberam o ofício e ainda não os responderam. O vereador Salésio já pegou algumas delas, inclusive, para conversar, né? Porque a gente está percebendo que algumas delas foram entregues para pessoas que não eram as respectivas para receberem, Giovanni. A gente está percebendo isso, né? Lá no Camélias, né, vereador Salésio? Foi entregue para uma pessoa que não era a pessoa respectiva para receber esse ofício. Palmeirinhas, da mesma forma. Então, tem algumas situações que nós temos que especificamente resolver. A gente resolveu trazer para a nossa reunião de hoje os 9 pontos elencados e encaminhados, inclusive via ofício 29 de 2021 da Procuradoria do Município à nossa casa, que são as pautas, que são as sugestões da Procuradoria para a nossa casa, para a nossa comissão. Tá. Então, a gente vai passar ponto a ponto, e a cada ponto eu já fiz uma anotação aqui de sugestão, inclusive de encaminhamento, para que a gente possa colocar em debate e, inclusive, conversar sobre cada uma delas. O primeiro ponto é sugerido pela Procuradoria e pelos fiscais do município, encaminhado pela Procuradoria à nossa casa, à nossa comissão, diz respeito ao quórum de votação e alteração na Lei Orgânica, artigos 82, 126, 160 e 160-A, que é objeto da ação de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal. Só que a gente tem uma situação envolvendo essa ação direta de inconstitucionalidade, que ela tem uma decisão liminar. Ela não tem uma decisão de trânsito em julgado ainda, né? Então, o vereador relator, até tenho aqui a ação de inconstitucionalidade, caso o senhor queira dar uma olhada, porque ela não é uma ação transitada em julgado, então não vejo ainda por que nós fazermos qualquer alteração em lei orgânica, ou propormos qualquer alteração em lei orgânica, haja vista que não temos nenhuma decisão de Supremo Tribunal Federal ainda como uma decisão liminar. Sendo assim, vereador relator, o que o senhor pensa a respeito desse assunto? Presidente, muito boa tarde ao senhor, a todos os vereadores, a vereadora, né, todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu até ia abrir aqui a lei, os autos do processo, né? Que, na realidade, esses autos, acho que não tem liminar ainda, pelo que eu vi ali, né, Léo? O que tem ali é uma posição
do Ministério Público concordando com a inconstitucionalidade desse artigo, porque o que acontece aqui? O que nós temos é uma situação em que o município de Criciúma, o Executivo, está pedindo para revogar o artigo 82 da Lei Orgânica e outros artigos também, 126 e 160 também, e mais 160A, pedindo para que o quórum qualificado, né, de 2/3, ele seja reduzido com a maioria absoluta. A maioria absoluta. Tá? Ou seja, sai de 2/3 para 9. Nós já tivemos aí posicionamento do Tribunal de Justiça em relação a isso, né, já proposto anteriormente, aliás, uma decisão monocrática da doutora Salete Silva Somariva, se não me falha a memória, né, concordando com essa argumentação. No entanto, acho que a única liminar que nós temos é nesse sentido, mas nesse processo, sobre essa lei aqui, nesses artigos, acho que não tem nada ainda, né, Léo? Não existe manifestação sobre esses artigos. Acho que é prematuro, né, fazer qualquer revogação, é prematuro fazer qualquer né, podemos discutir, eu acho que cabe a discussão, é importante esse debate. Nós estamos falando de alteração da lei orgânica, nós estamos falando em alteração outros pedidos aqui também em relação ao plano diretor. Né, então a gente precisa sentar e discutir com paciência, né, ouvir o executivo dessa casa, o jurídico dessa casa. Eu acho que nós temos que encaminhar para que o jurídico também possa dar o parecer dele, dessa casa. Tá? Eu acho que não basta. É claro que nós vamos ter o despacho final, mas eu acho que a análise técnica, né, do jurídico, do legislativo, é fundamental. Eu penso dessa forma, antes mesmo que a gente possa evoluir qualquer debate em relação... E aí, se o senhor me permitir, presidente, né, já avanço a minha fala, como dizia o nosso amigo e vereador Toninho, a nossa falação, né, já evoluo ela, pedindo para que alguns aspectos também no próprio pedido do Executivo, porque uma coisa é o que essa casa originalmente está pretendendo com essa comissão, né? Outra coisa é o que o Executivo deseja que essa comissão faça. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Né? Eu acho que é importante a gente deixar muito, muito claro isso. Tá? Aqui está pedindo alterações em questões de ordem funcional, ok? Está querendo mexer na Lei 12.99. Eu acho que originalmente para isso não nos compete. Não, inclusive, que são os pontos 5, 6 e 7. Isso, Eu destaco, inclusive, que a minha sugestão de encaminhamento era responder ao ofício ao Executivo dizendo que se há a intenção de fazer a modificação, eles propõem a alteração. Não há necessidade de fazer via comissão isso. Perfeitamente. É isso mesmo. Eu acho que é bem isso que eu ia dizer. Acho que nós não temos por que estar trazendo uma responsabilidade para nós de um assunto que é eminentemente exclusivo do Executivo. Perfeito? E nenhuma alteração deve ser proposta também por nós, mesmo através de uma sugestão, sem que nós tenhamos sempre um parecer jurídico, parecer técnico da casa. Né? Tudo isso para legitimar os nossos trabalhos. Então eu considero, eu acho importante demais o trabalho jurídico que nós temos hoje no Legislativo e, graças a Deus, tem sido conduzido com bastante competência pelo setor, né, os seus pareceres. Então a gente tem que procurar valorizar e analisar o seu ponto de vista na qualidade legislativa. Tá, presidente? Senhor relator, perdão. Senhor relator, então, concordo com Vossa Excelência nesse ponto, até porque é uma situação que ainda está em debate, né? Sendo assim, quero sugerir, inclusive, à casa, não uma situação nem de encaminhar para a nossa assessoria jurídica, porque é um ponto que ainda está em debate, né? Eu acho que nem cabe a nossa assessoria jurídica analisar, porque ela vai responder, provavelmente, como a gente já conversou informalmente com o Léo, que isso está sendo ainda debatido no âmbito judiciário. Então não tem nem por que nós temos um parecer jurídico. Nesse caso, apenas uma resposta de ofício ao Executivo, destacando essa situação em relação ao ponto 1. Colocar essa situação em discussão. Não havendo que discutir em votação, aprovado.
Ponto 2, que envolve a correção da lei orgânica no artigo 47, onde destaca prefeito da Câmara Municipal ao invés de presidente da Câmara Municipal. É algo simples também, que eu acredito que nós podemos encaminhar enquanto comissão, porque é algo extremamente simples. Relator. Tá certo, senhor presidente, eu concordo. É só um erro formal, acho que tem que corrigir mesmo. Certo, então em discussão, para criar esse projeto de emenda, tem que fazer um projeto de emenda à lei orgânica, né, Giovanni? Então, projeto de emenda à lei orgânica, assinado pelos vereadores da comissão, aprovado. Ponto 3, revogação da segunda parte do artigo 2, do inciso 2, do artigo 161 da lei orgânica e do artigo 57 da lei complementar 1299. Sobre a lei 1299, que é a lei que envolve os servidores, nós temos o ponto 3, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7. São 4 destaques feitos pela Procuradoria, que por mais que nós reconheçamos a vontade da Procuradora em trazer esse debate para a iniciativa do Poder Legislativo, é uma situação que, se há vontade por parte do Poder Executivo, e aqui não falo, inclusive, nem em nome da liderança de governo, mas se há uma vontade do Poder Executivo em mudar essa legislação, o Poder Executivo que encaminhe projeto para essas alterações. Em todos esses 4 pontos que envolvem a Lei Complementar 12 de 1999, vereador relator. Então, presidente, é bem esse caso. Então, na realidade, nós temos 2 pontos a ser discutido nesse aspecto. Primeiro, se há o interesse de mexer nessa legislação, eu acho que também há necessidade de ouvir a outra parte, né? Eu acho que até para se construir um debate inteligente, ouvir de fato, claro, não só nessa casa, né? Até o sindicato tem que se posicionar, também tem. O sindicato tem que se posicionar, o legislativo precisa se posicionar. Agora, eu não vejo que através da nossa comissão fazer esses encaminhamentos, é aquilo que eu falei anteriormente. Eu não acho isso, né, não me sentiria muito confortável em estar tratando essa matéria originalmente por essa comissão. Então, responderam um ofício, no mesmo ofício, Giovanni Alba, executivo, sobre esses 4 pontos destacados e quando envolve a Lei Complementar 12 de 99. Ponto 4, que sugere-se a revogação da Lei 6675 de 2015, que é a Lei de Serviços de Táxi, certo? É uma lei bastante robusta, a lei de 10 de dezembro de 2015, Lei 6675, é uma lei bastante robusta. A justificativa do Poder Executivo é porque envolve um serviço de utilidade pública por autorização e desnecessidade de procedimento licitatório. Por ser uma lei um pouco mais robusta, eu quero sugerir ao relator que faça um estudo um pouco mais aprofundado sobre essa lei e a necessidade de revogação, até porque Vossa Excelência tem um envolvimento um pouco maior com esse setor, que é o setor dos taxistas, né? Então, se Vossa Excelência puder fazer uma análise um pouco mais aprofundada e puder trazer essa pauta novamente na próxima reunião, que aí a gente pode analisar um relatório com mais aprofundamento por parte do Poder Legislativo. Senhor presidente, me permite até por uma questão de ordem, essa matéria, ela é objeto de debate, eu acho que deve fazer mais ou menos uns 8 anos. 8 anos. A discussão, eu particularmente estive envolvido em mandato de segurança, suspendendo as licitações que outrora tentou se realizar, e nós conseguimos suspender as licitações exatamente por conta desse debate. Porque na nossa compreensão, e aí eu antecipo o próprio parecer, por ter realizado já estudos no passado, né, tanto das leis federais especificamente, onde tentou-se fazer novas licitações e nós, através do Poder Judiciário, nós suspendemos as licitações pela dúvida que existia em relação à autorização ou à concessão, até mesmo a figura da permissão. Então, a nossa compreensão, eu não me recordo o nome da lei, 495, alguma coisa, 22, 495, não tenho certeza.
nós entendemos que o serviço de táxi, ele é por autorização. Ok? O debate do STF, que já se posicionou recentemente sobre essa matéria, ele deixou bem claro que o serviço de táxi é um serviço de transporte de passageiros, ele se refere exatamente ao transporte de passageiros. Ele não é um serviço de concessão, como já se discutiu isso lá atrás, há muito tempo atrás, quando se iniciou, e quando os taxistas pagavam uma luva para o município. Um royalty quase. Né? Pagava mesmo, né? Justamente para poder obter aquele ponto para realizar o seu serviço. Então, o que acontece? E isso meio que caiu com as mudanças que aconteceram, inclusive com os pareceres que vêm sido reiteradamente publicados, né, em publicações no âmbito do mundo dos taxistas, né, defendendo a ideia da autorização, o que não é mais passível de licitação. Então, eu antecipo, inclusive, o meu ponto de vista, exatamente por compreender que não se aplica a licitação, a concorrência nesse aspecto. Então, mas é claro que eu, atendendo ao seu pedido, eu vou olhar a 6675, vou ler ela de 2015, vou me ater a ela e me certificar se o que eu estou dizendo ainda se sustenta ou se houve entendimento diverso. Tá? Mas pela posição do pedido que eles estão fazendo da lei, né, na apresentação, é no sentido de revogar exatamente dispensando o procedimento licitatório. Eu acho que é isso, né? É isso, né? Então, eu antecipo, mas eu vou me aprofundar, vou me ater à lei 6675 justamente para não cometer nenhum erro e não agir de forma a fugir da lei pertinente, né, o vereador Salésio Lima? Então já fica na pauta da próxima reunião, inclusive, a lei 6675, assim como eu quero colocar na pauta já da próxima reunião, e quero convidar, ver se a vereadora Giovana Mondardo pode fazer um relatório em relação ao ponto 8, vereadora, que a Procuradoria ela solicita a revogação da meta, a inconstitucionalidade, né? E aí, por consequência, a revogação no Plano Municipal de Educação da meta 20, que estabelece um repasse mínimo de 35% dos recursos próprios em educação, sendo que a lei Responsabilidade Fiscal destaca o 25%. Então, eles solicitam isso, e eu gostaria de ver se a senhora pode fazer um relatório. Eu imprimi aqui o Plano Municipal de Educação e a ADIM, que a própria doutora Ana coloca nesse ofício que encaminha a nós, para Vossa Excelência trazer a sua opinião também. Vereadora. Posso? Presidente, obrigada. Relator, boa tarde a todos e todas. Boa tarde ao Zário também que nos acompanha de forma virtual. Primeiro eu quero dizer que estou de acordo com as decisões logo no início, seriam os apontamentos que faria, então fiquei bem tranquila e contemplada pelos apontamentos que vocês fizeram. Né? E agora, quando trata desses últimos itens, né, do 8 e do 9 principalmente, me chama um pouquinho a atenção. Né? Eu fiquei na dúvida sobre essa mudança no Plano Municipal de Educação, visto que a vigência dele é de 10 anos e ele vai encerrar em 2024, e os debates, inclusive, sobre essas metas serem ou não atingidas, já começaram a nível nacional, inclusive, né? Então, essa repercussão me assusta um pouco, porque no ponto 9 fala sobre retirar, né, a obrigatoriedade ali de que o município faça aí a municipalização do Centro de Educação Infantil. Então, eu fiquei pensando, pode isso? Como é que é? É de bom tom, vereador? Pode isso? A gente pode fazer isso? Afinal, a Câmara de Vereadores tem essa possibilidade? Eu confesso que fiquei na dúvida. Eu vi que o vereador Salésio, em algum momento, também já mudou a redação de uma das metas do Plano Municipal de Educação. Então, imagino que possa, talvez se não mude o teor do assunto. Afinal, é feito em conferência, né? Não acho que seja algo que a gente possa mudar. Então, eu posso me comprometer, inclusive, a questionar o Léo, acho que ele pode nos auxiliar nesse sentido, porque são coisas bem específicas, né?
E acredito que também, por ter sido desenvolvido com a sociedade civil organizada, também pode gerar aí um debate que talvez faça mais sentido abrir, né, essa discussão e não sei se vai ter que partir da gente, tá? Acho que é por aí. Podemos, então, colocar os dois? Pode ser? Sim. Se precisar de mais tempo também, relator, eu não vejo problema em relação a isso. Se tiver que levar mais do que uma semana, 2 semanas, 3 semanas, enfim. Mas eu acho que são 2 pontos bastante nevrálgicos e pela senhorita, ser presidente da Comissão de Educação também é importante. Pode levar até para a Comissão de Educação, vereador Paulo, fazer esse debate, que são 2 pontos bastante importantes e que poderiam também ser iniciativa do próprio Executivo, tais quais as proposições que envolvem a Lei Complementar 1299. Mas, quando vem como sugestão, até para a gente dar uma resposta, se a gente for encaminhar como resposta, que nós não vamos mexer nesses 2 assuntos, mas nós darmos uma resposta, pode ser? Obrigado, vereadora. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não, eu até quero me posicionar, presidente, porque essa questão do percentual de repasse, constitucionalmente nós falamos que é 25%. Então, é meio que prerrogativa aumentar o percentual, desde que não restrinja o percentual já estabelecido pela Constituição. E aí, eu estou me referindo ao ponto 8, de fato, porque acredito sim que deva existir alguma coisa de inconstitucionalidade nesse aspecto, exatamente porque a inconstitucionalidade está em infringir aquilo que está na Carta Magna. Então, se é 25%, de fato, trabalhar com 35%, eu não posso obrigar. Eu não posso obrigar. O que eu posso obrigar, sim, é a vinculação do recurso no patamar estabelecido pela Carta Magna. Não pode ser diferente disso. É claro que o assunto também requer a análise, assim como o seguinte aqui, que fala da exclusividade ali assumir pela FASC, enfim, tem essa parte. O ponto 9, especificamente, que pode haver um pouco mais de debate. É porque o ponto 9 foi alvo de 3 páginas de justificativa. Eu percebi. É porque, na realidade, requer um estudo, um debate. Talvez até, presidente, isso aqui possa... a gente pode até fazer uma audiência com todos os vereadores, todos, em plenário, não necessariamente numa sessão ordinária, mas para a gente discutir isso, para se aprofundar disso, com pareceres, com interpretação, com debate real. Acho legal. Eu não sei, alguma coisa assim para a gente poder evoluir, não limitar apenas aos competentes membros da Comissão de Educação, mas sim ao próprio plenário. Porque eu acho que é um assunto importante demais. E o vereador Salés, o vereador Paulo, que estiveram conosco no último mandato, a gente sabe o quanto a gente debateu essas questões, Salésio, em relação à própria FASC. Não é questionando os trabalhos da FASC, muito pelo contrário. Não estou aqui falando sobre isso. Estou falando exatamente pela legitimação. Nós podemos anuir ou não. Nós podemos concordar. Então, acho que esse debate é importante para todos e trazer uma maior quantidade de informação possível para a gente perceber até onde essa organização social ela pode, de fato, assumir 100% desse trabalho. Tá, presidente? O vereador. Certo. Sendo assim, esgotamos as sugestões vindas por parte da Procuradoria. Vamos encaminhar os ofícios, vamos encaminhar as sugestões. A vereadora Giovana fica com os pontos 8 e 9 para fazer uma análise mais aprofundada. O vereador Kaminski do ponto 4, que envolve a situação dos serviços de táxi. Eu quero trazer aqui agora as entidades que ainda não responderam, porque semana passada eu trouxe as entidades que a gente não havia encontrado, Então eu quero trazer aqui as entidades que ainda não responderam, para caso Vossas Excelências conheçam alguma delas, já podem me interpelar. Eu encaminhei, inclusive, para o nosso grupo de WhatsApp da comissão essa lista. Caso vocês
conheçam os responsáveis dessas instituições, entrem em contato com eles, porque talvez, como a gente comentou no começo, talvez tenha sido entregue para alguém que não é o verdadeiro responsável pela entidade. Associação de Assistência Social Deus Provedor, Aloha... Oi? Tá desligado. O vereador Salésio, o vereador Paulo, me ajude se eu estiver errado. Essa primeira Associação de Assistência Social Deus Provedor, nós aprovamos nessa casa um repasse mensal durante 10 anos, no valor de R$35 mil por mês, se não me falha a memória. Isso não foi 4 milhões e 200 mil, não foi, vereador? Eu acho que foi essa aqui, Deus Provedor. Ela ainda não respondeu. Ela recebeu o ofício e ainda não respondeu. Eu quero dizer que ela é legítima e está atuando. Sim. Eu acho que talvez a gente possa pedir para o pastor Jair dar uma verificada nessa questão. Porque eu acho que ele chegou a presidir, em algum momento, essa associação. Se eu não estou equivocado, vereador Kaminski, e acho que ele faz parte de alguma comissão ligada a essa... né? Porque ele me colocou ou falou comigo para ser o suplente. Eu não tenho certeza disso, preciso me situar da situação, mas o teu raciocínio está certo. Estou fazendo a correção justamente porque eu acho que dá para conversar com o próprio... É uma lei de 16 de dezembro de 2014 que declarou de utilidade pública, mas no sistema do leis municipais não aparece nenhuma outra referência a Deus Provedor, somente a utilidade pública. Tá, eu vou dar uma verificada aqui também. Nós vamos verificar. Aloha, Associação de Comunidades Haitianas da região da ANREC, talvez o vereador Kaminski conheça. Eu conheço e vou atrás. Já anotei meu nome aqui, inclusive, para fazer uma pesquisa. Associação de Moradores do Bairro Vida Nova. Vereador Manente. Presidente, conversei agora à tarde com a presidente da UEBC. A única associação de morador que a gente não conversou foi ali a Carmela. Eu sabia que o vereador já estava verificando, então para não tumultuar, digamos assim, as 6 associações de moradores, a gente já passou para ela já está verificando. Tá ok? Perfeito, obrigado, vereador Manente. Assim como a Associação do Bairro Primeira Linha, né? Aí nós temos três associações aqui que o próprio vereador Salésio já também se responsabilizou com a sua equipe, que é a Associação do Hilário Justo Jardim das Camélias, a Associação de Moradores Jardim Montevidéu, do Vila Macarini. Jardim Montevidéu, talvez a vereadora Giovana também possa ter contato com o Diego lá, que é do Montevidéu. Ministério Dependente Filho do Rei de Criciúma, Associação de Amparo às Famílias, que o vereador Salésio também já se colocou à disposição para buscar, Igreja Evangélica Tabernáculo Criciúma, Igreja Evangélica Cristo Vive, Associação Belunese Nel Mondo Famiglia de Criciúma, o meu italiano tá bom? Perfeito. Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Criciúma, assim como a CRICA, eu já entrei em contato com o próprio Selva para ele entrar em contato com eles. A Associação Pé na Bola, Cabeça na Escola, eu já conversei com a Bina, que é a professora, que é a presidente da associação. Convenção das Igrejas Evangélicas de Santa Catarina, vereador Obadia, se puder ajudar, talvez conheça. Associação Mônada, que se eu não me engano é do Manuel Rosengue, não é? Manuel Rosengue não faz parte dessa associação? Mônada. Se eu não me engano, mas vamos verificar. Associação Voz do Gueto, Federação de Boxe do Estado de Santa Catarina, Associação Criciumense de Artes Marciais, Moving Christ, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém, Associação dos Haitianos de Criciúma, são 2, né? Palmeirinhas, que o próprio vereador Salésio já se colocou à disposição, Associação Beneficente... Opa! Essa comunidade evangélica aqui em Nova Jerusalém, se eu não estou equivocado, é a Igreja Senge, né? Isso, Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Vou estar com o pastor amanhã, já verifico isso, tá? Perfeito, obrigado, vereador Obadias. Eles receberam o ofício, mas ainda não confirmaram a atividade. Associação Beneficente Semeando Vidas, Associação de Mulheres Clube das Luluzinhas, Associação de Pais e Professores do Rubem Arruda Ramos, Associação de Moradores do Vila Francesa, Associação de Karatê Guerreiros do Sul, que eu já conversei com o Juliano lá do Rio Maina. Juliano, vereador Miguel, talvez conheça, lá do Colonial. Centro Espírita Ogum Sete Espadas, Associação Cultural de Artes Marciais Tim Bressan, que é do Patrick Bressan, também já entrei em contato com ele. Casa da Infância, Associação Beneficente, Casa da Infância não é do Moreno? Moreno. Então, Associação Civil Apoio às Famílias de Dependentes Químicos, Círculo Bergamasco de Rio Maina. Vereador Miguel, se puder ajudar.
Rampinelli. A Associação Amigos do Distrito do Rio Mainas, se o vereador Miguel puder auxiliar também. A FAESC, a Associação de Airsoft do Estado de Santa Catarina. O Rotary Clube de Criciúma Oeste, não sei... Perfeito, o vereador Giovanni já conversou com o ex-vereador Giovanni já falou também. Associação, Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro, Associação de Pais e Professores do Gardina Sequinel, Associação de Moradores Dona Maria, Juarez de Jesus, Núcleo Regional de Criciúma do Instituto dos Arquitetos, dos Institutos Advogados, do Brasil, Criciúma Basquete Clube, que eu já entrei em contato com o Redivo também, com a Adair Redivo, Igreja do Evangelho Quadrangular, não é a igreja do Pastor Jair? Pastor Jair. Cruzada Nacional de Evangelização, Igreja Evangélica Pentecostal Jeová, a Jiré. E aqui algumas entidades ainda não encontradas também, que a gente continua sem encontrá-las. Associação Criciúmense de Futebol Americano, o Centro de Reabilitação Uma Luz à Beira do Caminho, Associação Casa de Passagem Solidariedade e Fraternidade Criciúma, Centro de Referência e Reabilitação Independência e Substância Psicoativa Vida, Associação Social, Cultural, Esportiva e Eventos Urso do Sul, Organização Casa dos Sonhos, que daí é aquela situação que envolve o Balneário Rincão, não é? Casa dos Sonhos. Associação Criciúmense de Skate, essa aqui nós ainda estamos buscando contato. Associação Latino-Americana do Canto Coral, Associação Cristã Internacional de Reabilitação Familiar, Centro Terapêutico Ômega, Instituto Pro Inovação do Sul Catarinense, Instituto Nacional de Aprendizagem e Pesquisa em Turismo e Hospitalidade, Comunidade Terapêutica Casa de Restauração, Associação Instituto de Saúde e Educação Vida, no Instituto de Rio Mainas, que é a questão do ISEV, que a gente estava conversando anteriormente, na reunião passada, Associação dos Amigos do Café Concerto, a gente precisa buscar essa situação aqui, deixa eu anotar. ONG Anarquistas contra o Racismo, essa aqui eu encontrei uma menina essa semana que eu preciso conversar com ela, que eu lembrei ela dessa situação. Igreja Pentecostal Novas Missões, Associação Educacional Cultural e Assistencial de Virar a Cabeça, que já está com o CNPJ baixado, Associação Desportiva Sul Catarinense, que já está com o CNPJ baixado, e Associação Cultural de Danças Árabes, que já está com o CNPJ baixado. São 3 associações que já estão com CNPJ baixado. Disso tudo, caros vereadores, eu tiro uma conclusão, pelo menos para mim. Nós temos que fazer uma análise muito mais aprofundada sobre as nossas associações que declaramos de utilidade pública. É algo que nós precisamos ter um pouquinho mais de critério, e aí é uma análise muito pessoal, um pouquinho mais de critério, e essa casa, e aí eu faço uma crítica construtiva, essa casa tem que ter uma organização um pouco maior em relação a essas entidades. Nós temos muita dificuldade de encontrar essas entidades, nós temos muita dificuldade de verificar a legalidade dessas entidades, de verificar a atividade dessas entidades. Talvez um grande trabalho que essa comissão possa fazer, vereador relator, talvez para proposição de Vossa Excelência, inclusive, é uma mudança nessa legislação que envolve as declarações de utilidade pública. Vereador relator tinha um destaque? Está desligado. Fiz uma pesquisa para verificar se o Deus provedor é o que eu estava me referindo. De fato é, porque eu achei aqui a concessão através de uma dispensa de licitação de um valor mensal no montante daquele que eu me referia. Difícil eu errar os números, né? Mas, de fato, essa associação foi beneficiada por um dispêndio mensal para os tratamentos terapêuticos. Na realidade, o objeto dela, por isso que me chamou a atenção de até não ter respondido, até pela importância que o município deu a eles. Acho que deveria ter imediatamente respondido, até porque eu acho que deve estar fazendo jus ainda aos valores mensais concedidos desde então, no valor de R$4.200.000, valor global por 10 anos. O que representa um valor mensal de R$35 mil. Me chamou a atenção por isso, presidente, entendeu? Porque perfeito. Como ela tem esse benefício, o mínimo que deveria ter respondido imediatamente para nós. Vamos verificar quando que foi entregue também, né? Para ver se ainda está
está no prazo. Verifiquei aqui no portal da transparência, realmente está aqui no portal da transparência mensalmente. Esse valor sendo... Está aqui no portal da transparência. Perfeito. Perfeito. Assuntos gerais, caso algum vereador que queira trazer? Não? Não. Sendo assim, declaro encerrada a nossa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, convocando a próxima para a próxima terça-feira, dia 22 de junho. Nossa, dei uma de Arleu agora. Dia 22 de junho, às 15 horas. Vereador Zairo, que tinha algum destaque? Perdão, eu não... Não, os encaminhamentos eu fiquei contemplado, porque, sobretudo esses que são prerrogativa clara do poder discricionário, então não faria sentido, né, a gente se intrometer nessa seara. Então, fiquei contemplado. Eu também tinha essa análise, mas por ter sido um ofício encaminhado à nossa comissão, nós tínhamos o dever também de debater aqui para poder responder da mesma forma. Então, declaro encerrado, convocando a próxima para o dia 22 de junho, às 15 horas. Obrigado.